Fecha aquela portinha ali para mim, tio. Então, no meu gravando, Márcio, é você, tá? Você abre, aí faz todo, segue teu roteiro, chama o vídeo, aí a gente está contigo no teu roteiro. Tá bom? Som. Câmeras. Temos todas? Certo? Vitor? Certo? Então, 1, 2, 3, gravando. Olá, estamos iniciando a mesa redonda sobre a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula como parte integrante das comemorações dos 41 anos do PT. Como nós estamos respeitando aqui as orientações sanitárias, eu vou tirar a máscara, nós estamos aqui no estúdio, respeitando o distanciamento. Nós iniciaremos essa mesa redonda sobre a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula, inicialmente com um vídeo de João Pedro Stedley, que é coordenador do Comitê Nacional Lula Livre, integrante da Coordenação Nacional do MST, economista, escritor, ativista. E, em seguida, nós teremos a participação de Luiz Eduardo Greenhalgh, que é advogado, foi fundador do PT e foi advogado do presidente Lula na ditadura militar, na prisão dele em 1980. Então, ele vai fazer aqui um paralelo daquele momento histórico com os tempos atuais. Em seguida, nós teremos a participação de Carol Proner, que é advogada, professora, fundadora da BJD, e vai participar aqui também falando do HC, que está para ser votado no Supremo Tribunal Federal e as consequências desse HC na recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. E, por fim, teremos a participação também de Wagner Freitas, bancário, ex-presidente nacional da CUT e atual vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, que vai falar sobre a importância da mobilização social nesse processo de recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. Então, vamos iniciar com o vídeo de João Pedro Stedley. Olá, companheiros e companheiras, militantes, simpatizantes, apoiadores do nosso querido PT. É muito importante nos encontrarmos nessas efemérides históricas para nos revermos como companheiros que estamos nessas trincheiras da luta do nosso povo há tantos anos, mas também para refletirmos sobre a realidade atual, que esse é o papel de todo militante. Compreender a realidade para transformá-la. Vocês têm acompanhado, o Brasil vive a sua pior crise de toda a história. Uma crise estrutural do capitalismo, que independe de governos, porque faz parte da lógica perversa de dominação e reprodução do capital. Essa crise afeta a economia, perdemos praticamente uma década, afeta a população em geral, nunca antes tivemos tantos pobres e tamanha desigualdade social, que jogou na sarjeta 60 milhões de trabalhadores adultos, que não têm renda, não têm emprego, não têm trabalho, não têm direitos de cidadãos. Ela aparece na crise ambiental, com todos os dias as empresas cometendo crimes, como aquele de Brumadinho, ou outros invisíveis, como a aplicação intensiva de agrotóxico, que elimina a biodiversidade e contamina a água, os nossos alimentos. E estamos diante de uma crise política que se arrasta desde o golpe que a burguesia deu contra a Dilma, porque achava que precisava ter o controle total das instituições públicas para ela se salvar da crise. Derrubaram o nosso governo, botaram lá um governo corrupto, e agora, para impedir a volta da esquerda, colocaram esse governo neofascista. E, sobretudo, para esse programa da burguesia,
eles criaram aquela fantasia das acusações contra o Lula, prenderam, impediram ele de disputar. Agora, vocês viram, veio à tona nos diálogos da dupla de Curitiba a insensatez e o verdadeiro plano perverso que estava por trás, que era dirigido, sem dúvida nenhuma, pelos interesses maiores do imperialismo norte-americano, que, através do Departamento de Justiça, do FBI, treinou aqueles capitães do mato de Curitiba. Mas aquela foi uma operação da grande burguesia internacional, em conluio com alguns setores da burguesia local. E, portanto, não devemos só culpar a dupla de Curitiba, mas todo o Ministério Público, o TRF, o STJ, o STF e a dona Globo, que foi a que plantou na cabeça do nosso povo que o culpado pela crise era o PT, que o Lula era ladrão. Bem, agora estamos diante do aprofundamento dessa crise, agravado ainda mais pelo Covid, com um governo insano e assassino, que já levou para a tumba mais de 230 mil brasileiros que não precisavam ter morrido. Diante dessa situação, o que fazer? A grande pergunta histórica. Bem, do lado da classe trabalhadora, estamos tentando nos recuperar, mas pelo menos estamos criando já uma unidade entre todas as forças populares. Unidade em torno do quê? Vacina já para todos, auxílio emergencial com emprego e fora Bolsonaro. Porém, junto com essas 3 palavras de ordem, que são mais que palavras de ordem, é um programa de emergência para nós ter que enfrentar hoje, amanhã e resolver, nós temos que colar com a denúncia do que foi feito contra o PT, contra o Lula, por essa turminha de Curitiba, com os seus protetores que eu já citei. Nós precisamos lutar para recuperar os direitos políticos do Lula. Não apenas como uma reparação pessoal, porque o Lula é mais do que a sua figura. Ele é a expressão da liderança do nosso povo. Ele é a síntese de um outro projeto de país que estamos há 40 anos lutando. Então, lutar pela liberdade do Lula é lutar pela possibilidade política de nós voltarmos a disputar, pela via democrática, um novo projeto de país. Mas, para isso, é preciso que todos os militantes assumam a tarefa, e, sobretudo, os petistas, né? E façam uma conclamação àqueles 39 mil candidatos a vereador e prefeito que disputaram as eleições. Não basta só disputar a eleição, nós temos que fazer a luta política e ideológica na sociedade. Então, para isso, os convoco. É preciso denunciar todas aquelas falcatruas de Curitiba e os seus protetores, denunciar a Globo em todas as redes sociais, nos meios de comunicação que nós temos, nos espaços de diálogo com a nossa base. Segundo, nós temos que criar formas de pressionar o STF. Saúdo os queridos companheiros do Comitê de Brasília, que toda quarta-feira estão lá com as suas bandeiras, as suas faixas denunciando. Nós temos que ter a nossa quarta-feira em todas as cidades, ir lá no fórum, nos símbolos do Poder Judiciário, denunciar e ampliar cada vez mais as mobilizações em Brasília e em outros espaços que colhem com essas bandeiras. E, evidentemente, utilizar todas as formas possíveis, né? Que quando nós vamos fazer a denúncia por vacina já, queremos também os direitos do Lula. Quando nós vamos lutar por fora Bolsonaro, né? Lutar pelo direito democrático das forças populares
disputar as eleições de 2022. Um grande abraço a cada um e a cada uma de vocês. Você está assistindo à mesa redonda A Recuperação dos Direitos Políticos do presidente Lula, como parte integrante das comemorações dos 41 anos Você está assistindo à mesa redonda A Recuperação dos Direitos Políticos do presidente Lula, como parte integrante do aniversário de 41 anos do PT. Essa mesa redonda é organizada pelo núcleo de petistas que compõe o Comitê Nacional Lula Livre. Eu quero convidar para fazer a sua exposição o querido amigo Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado e fundador do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcio Macedo, querido amigo, querido João Pedro, querido Wagner Freitas, Carol Proner, que está conosco também aqui, embora à distância. Eu me chamo Luiz Eduardo Greenhalgh e fui convidado para falar hoje aqui por duas condições. A primeira, de ser advogado do Lula, desde a época da Lei de Segurança Nacional. E a segunda, para comemorar 41 anos deste partido que eu, como tantos outros companheiros, ajudamos a fundar. E eu vim contar uma história, vim fazer um retrato do que foram aqueles dois processos que eu defendi no Lula. Aqui nós vivíamos uma época diferente, ditadura militar, repressão, doicodes, assassinatos, torturas, desaparecimentos, Congresso amordaçado, Poder Judiciário amordaçado. Nós vivíamos a época da ditadura militar. De 74 até 79, nós conseguimos avanços populares. E em 1979, conquistamos a lei de anistia. Mas antes da conquista da lei de anistia, foram os metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que, através do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, que fizeram a primeira greve de resistência e de ofensiva contra a ditadura militar. E já nesta primeira greve, o Lula foi o dirigente maior. Em 1979, eles fizeram uma greve. Essa greve durou tantos dias e eles fizeram um acordo e a diretoria do sindicato pediu para parar a greve. A categoria parou a greve em obediência à direção sindical, mas o acordo não foi bom e a diretoria ficou com aquilo na consciência e a categoria ficou cobrando da diretoria o seu compromisso de resgatar os direitos. Em 1980, então, eles prepararam uma nova greve. E foi aí que eu conheci o Lula. O Frei Beto, companheiro nosso, me chamou para ir a São Bernardo. Me apresentou o Lula e a diretoria do sindicato. E o Lula disse, o ano passado a gente fez um acordo que a categoria não gostou. Nós vamos fazer uma outra greve agora. E eu tenho certeza que essa greve vai ter repressão, vai ter prisão, e vai ter até lei de segurança nacional. E por isso a gente quer que o senhor nos defenda. E eu, então, já peguei as procurações deles ali no sindicato, no salão do sindicato, mais de 300 procurações. E, de fato, no dia 19 de abril de 1980, às 6 horas da manhã, coincidência dos horários de hoje, houve uma busca na casa do Lula e ele foi preso. Ficou 31 dias preso no DOPS. Saiu de lá com outros companheiros, Lei de Segurança Nacional, o processo na Auditoria Militar aqui de São Paulo, a gente defendendo, outros advogados defendendo, 13 acusados, o Lula, Djalma Bom, José Cicotte, tantos outros. Rubens, Gilson Menezes, processados na Lei de Segurança Nacional. Quando chegou o dia para fazer o julgamento,
os advogados e as famílias tinham que receber uma senha da auditoria militar. E eu fui buscar a senha numa sexta-feira. Cheguei lá na auditoria, não tinha ninguém, no cartório não tinha ninguém, na sala do juiz, e eu escutei apenas o ruído de uma máquina de escrever. E fui atrás daquele ruído e cheguei no local, estava um sargento datilografando alguma coisa. E eu perguntei, onde que eu pego as senhas? E ele rapidamente se levantou e veio até o lugar onde estavam as senhas e me entregou as senhas. E eu voltei com ele e vi que ele tinha dobrado as folhas para que eu não visse o que ele estava escrevendo. E me deu um reflexo naquele momento. Eu falei, esse cara está datilografando a sentença do julgamento da semana que vem. E eu fui para cima dele e falei, seu fulano, o senhor está datilografando o quê? Ele falou, não, aqui o senhor está datilografando a sentença. Quantos anos vai pegar o Djalma Bom? Ele falou, 3 anos e meio. Quantos anos vai pegar o Lula? Ele falou, não posso falar, não posso falar. O senhor já me atrapalhou muito, sai daqui. E eu saí dali, da auditoria militar, completamente nervoso. Tinha preparado defesa, tínhamos preparado memoriais para o julgamento da semana que vem. Cheguei no meu escritório, chamei o Lula, outros dirigentes sindicais, outros advogados e fizemos uma reunião. E tinha gente que dizia assim, não, a gente tem que ir lá se defender. E o Lula falou, não, eu não participo de uma farsa. Eles querem condenar, na semana que vem, numa sentença que está sendo escrita hoje, eu não participo disso. Eu não vou nesse julgamento. E nenhum de nós fomos a esse julgamento. Chegou no dia 25 de fevereiro, dia do julgamento, 9 horas da manhã, as 13 cadeiras da auditoria vazias, as 5 cadeiras dos advogados vazias, o juiz desesperado para saber o que estava acontecendo. Aí, quando ele sentiu que a gente não ia mesmo, ele assim mesmo resolveu de fazer o julgamento. Entraram os 4 militares e ele, decretaram a revelia dos acusados, decretaram a ausência dos advogados, nomearam um advogado ad hoc para fazer a defesa, um advogado da auditoria, advogado que pôs a beca para fazer essa sustentação oral e uma condecoração da Ordem da Justiça Militar. E eles fizeram a mímica desse julgamento. Resultado, Djalma Bom condenado a 3 anos e meio, Lula condenado a 3 anos e meio, outros dos 13, 11 foram condenados. E nós, então, resolvemos de arguir a nulidade deste julgamento pela condição de pré-julgamento. Fizemos uma apelação, 2 anos depois, o Superior Tribunal Militar julgou, e eu quero dizer a vocês, foi a primeira vez na história dos processos da Lei de Segurança Nacional no Brasil, daquele período da ditadura, em que o STM, a segunda instância, reconheceu a tese do pré-julgamento, num julgamento com base na Lei de Segurança Nacional. A sentença foi anulada, nós voltamos para a primeira instância, foi feito um novo julgamento, porque aquele julgamento não tinha valido, eles foram condenados, mas a gente apelou e depois foram todos absolvidos. Então, o que a gente aprendeu com o Lula e com os metalúrgicos do ABC neste processo? Aprendemos que a classe trabalhadora não participa de farsa. E o Lula já tinha, naquela época, imbuído da sua condição de dirigente. Era uma afronta ao Poder Judiciário Militar. Era uma afronta à Lei de Segurança Nacional. Era uma afronta à ditadura militar. Mas nós não participamos de farsa. Depois disso, tive a oportunidade de defender o Lula num processo lá na auditoria de Manaus. Um companheiro nosso, Wilson de Souza Pinheiro, foi assassinado.
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, no Acre, foi assassinado dentro da sala dele na presidência do sindicato em Brasileia, assistindo à televisão, levou vários tiros pelas costas e morreu. Lula, Jacob Ittar, Chico Mendes foram ao velório e o Lula disse que aquilo não ia ficar impune, que estava chegando a hora da onça beber água. E essas duas frases foram feitas de novo um processo com base na Lei de Segurança Nacional contra o Lula na auditoria de Manaus. Lula, Jacob Ittar, Chico Mendes, João Francisco, João Maia, esses dois últimos da CONTAG, tentaram prender o Lula neste processo e os demais acusados não conseguiram. Finalmente, em 1984, nós conseguimos absolvê-los todos, porque não era possível que uma pessoa fosse condenada por uma frase: está chegando a hora da onça beber água, tá certo? E este assassinato não vai ficar impune. Bem, eu me liguei ao Lula a partir daí, Márcio e Wagner. Eu frequentava a sua casa, tinha os filhos pequenos, me chamavam de tio, tinha grande amizade com a Marisa, grande companheira, grande mulher, grande fundadora do PT, uma pessoa que não tinha muita consciência política até o Lula ser preso. Na hora que o Lula foi preso, virou dirigente, chamou as mulheres, fez passeata, entrou no PT, ajudou na fundação. A primeira bandeira do PT foi feita na casa dela. As primeiras camisetas que nós usávamos foram impressas por ela com ferro elétrico. Então, o que vem a dizer que sempre quando tem um bom dirigente, atrás tem uma boa companheira ajudando nesse dirigente. Marisa criou os filhos, porque o Lula ficava mais tempo fora, né, para fazer a política do que necessitava, e ela foi uma grande companheira. E eu vi o Lula ascender, e o Lula foi. 3, no nosso partido a gente foi andando, o Lula perdeu 3 eleições, até subir a rampa do Palácio Planalto e fazer o melhor governo que esse país já teve, como disse inclusive o João Pedro há poucos instantes. Aí vieram essa história de Lava Jato, corrupção, acusações infundadas. Lula era dono do triplex, Lula era dono do sítio de Atibaia, Lula isso, Lula aquilo, até que essa operação Lava Jato pôs a mão no Lula. Tentou pôr a mão várias vezes. A primeira vez naquela tentativa de condução coercitiva, que foram às 6 horas da manhã na casa dele, vasculharam o teto, vasculharam o forno, vasculharam o congelador da geladeira, não acharam nada. Aí quiseram levar ele para Curitiba, tá certo? A população não deixou, e a heróica militância do PT não deixou o Lula. Cercamos o aeroporto na ala de autoridades, e eles foram obrigados a tomar o depoimento do Lula aqui em São Paulo e a liberar o Lula. Mas foi uma primeira tentativa do Moro, Dallagnol, de pegar o Lula. Depois, acabou tendo a condenação por várias ilegalidades. Liberaram o diálogo do Lula com a Dilma, com a então presidente da República, né? Até que o Lula foi preso. Até aí, Márcio, eu não era advogado do Lula. Tá certo? A defesa do Lula estava nas mãos do Cristiano Zanin, Valesca Teixeira, José Roberto Batoco, José Paulo Sepúlveda Pertence, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Tá certo? Era um grupo de advogados. Mas quando o Lula foi preso, eu recebi um bilhete dele em Curitiba. Greenhalgh, comunico a você que estou colocando você como integrante da minha bancada de defesa. Venha me visitar. E eu fui visitar o Lula. Encontrei, Márcio, um Lula completamente diferente daquele Lula da época do ABC e da época do DOPS. Um cidadão, um companheiro maduro, um estadista,
uma pessoa conhecedora, ciente da sua responsabilidade perante a nação, uma pessoa irresignada com aquela injustiça. Greenhalgh, eu me levanto aqui e fico, todo dia eu levanto, olho para essas paredes e pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? E eu queria compartilhar com vocês as coisas que eu senti. Quando eu cheguei na Polícia Federal, Márcio, para a primeira vez, eu me identifiquei para subir para visitar o Lula, depois desse bilhete, e mostrei a minha carteira de advogado, e o rapaz foi anotando, eu olho para trás, tem uma placa grande, escrito, este prédio foi inaugurado por Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, Superintendente da Polícia Federal, Paulo Lacerda. Eu olhei e falei, gente, olha só que paradoxo. Eu estou vindo visitar o Lula, que foi quem inaugurou este prédio. Subi, passei por uma sala, cheguei, tinham 2 agentes da Polícia Federal sentados e um deles bateu na porta da cela do Lula. E o Lula falou, o que é? E aí o agente da polícia fala assim, presidente, é o Dr. Greenhalgh. Já é o segundo paradoxo. O carcereiro chamando o preso de presidente. E aí o Lula fala, pode entrar. E eu entrei, tá certo? Ele fechou a porta, eu entrei e vi o Lula. Numa cela, num quartinho, né? 4 metros por 2, um banheiro, um armário, mequetrefe, uma cama do lado e uma mesinha, 4 cadeiras, uma garrafa térmica no meio, e o Lula me abraçou e falou, muito obrigado, estou precisando de você. O que você quer de mim, presidente Lula? Estou contando isso aqui porque... O que você quer de mim, presidente Lula? O que você espera de mim? Ele falou, o que você pode fazer? Aquele jeito do Lula. O que você pode fazer por mim? Eu falei, eu posso tomar conta dos seus filhos, ajudar a tomar conta dos seus filhos. Me responsabilizar por eles, alguns me chamam de tio, me dou bem com todos eles. Se eu tomar conta dos seus filhos, eu já tiro um peso e te dá a liberdade para você defender melhor. Agradeceu. Chorou e agradeceu. Não, Greenhalgh, os meus filhos eu entreguei para o Paulo Okamoto. Mas eu preciso de você para uma leitura política do meu processo. E preciso de você aqui como companheiro. O Lula ficou 1 ano e meio, sei lá quanto tempo preso. Eu ia lá toda segunda-feira. Passei bons momentos com ele, relembrando coisas da criação do PT. E passei muitas dores com ele. Quando ele perdeu o Vavá, quando perdeu o seu neto Arthur. Só a força moral, só a consciência política, só a certeza da absoluta inocência que pudesse fazer com que esse homem tivesse a coragem de aguentar o que aguentou, o que está aguentando. E agora as trapaças vieram à luz. Hoje já se sabe o que foi feito contra o Lula, contra o PT. Mas ainda vai se saber, porque não passará dia nesta república que a gente não saiba de uma sacanagem, de uma ilegalidade, de um ato de perseguição contra o Lula e contra o PT desta Lava Jato. Ela está extinta, ela está parada, ela não vai produzir mais efeitos. Mas nós, do Partido dos Trabalhadores, e as pessoas que lutam por justiça, democracia, paz e igualdade nesse país, não darão tréguas. Nós vamos querer ir a fundo até que a gente tenha a consagração da volta de todos os seus direitos políticos.
Já me disseram aqui que falta um tempinho, eu quero dizer. Eu tenho 72 anos, sou advogado há 50 anos, sou fundador do PT, fui advogado do Lula nesses processos. Eu tenho um sonho. Eu ainda vou viver para ver de novo este homem subir aquela rampa. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Eduardo Greenhalgh. Você está assistindo o debate sobre a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. Eu quero convidar a querida companheira e amiga Carol Proner, advogada, que vai fazer aqui um paralelo e as conexões entre o HC, que está para ser votado no Supremo Tribunal Federal, e a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Márcio. Espero que vocês estejam me ouvindo. É um grande prazer, uma honra para mim ter sido convidada. Márcio, Wagner, Luiz Eduardo, João Pedro também. Eu queria muito estar aí participando com vocês presencialmente do aniversário, do 41º aniversário do meu partido, né? E eu sei que logo será possível. Não foi desta vez, mas logo será possível. Eu quero cumprimentar a presidenta Gleice Hoffmann, que tanto orgulho nos dá, e em nome de quem estendo os cumprimentos dos mais anônimos aos mais conhecidos quadros do nosso partido, aos nossos principais quadros, presidenta Dilma Rousseff, presidente Lula. Quero deixar uma mensagem de compromisso, que não é só meu, que é um compromisso que tem se demonstrado na prática, nas atitudes das e dos advogados, das juízas, dos juízes, procuradores, servidores da justiça, estudantes de direito que se articulam na ABJD, mas também em outros grupos, associações e frentes em defesa do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, que são as nossas principais bandeiras. Sem esses grupos, queridos amigos, seria tudo muito mais difícil. E são pessoas, quero dizer para vocês, que são conscientes de que somente uma profunda reforma no sistema de justiça poderá devolver alguma confiança, restituir a confiança da sociedade brasileira no Poder Judiciário e no Ministério Público. Luiz Eduardo Greenhalgh nos lembrou agora das perseguições no tempo da ditadura. É preciso dizer que essa história de perseguição das esquerdas vem de longe no Brasil e no mundo, né? Mas também é preciso reconhecer, e o golpe de 2016 e todas as análises sociais e políticas que temos feito nos ajudam a enxergar isso muito melhor, que antes da perseguição de Lula e do PT, muito antes de usarem a valiosa luta do combate à corrupção para atacar a economia do nosso país, o sistema de justiça, tal qual está organizado, já atuava discriminando e excluindo pessoas em razão do sexo, raça, da condição social, numa espiral, né, de punitivismo extremo e encarceramento em massa. O Brasil, nos próximos anos, e esse é um desafio para o nosso partido, precisa enfrentar o grave problema estrutural do sistema de justiça classista, elitista e completamente desconectado das demandas sociais, sindicais, de luta pela terra, de luta pela reforma agrária, moradia, alimentação, de luta pelo direito ao trabalho. E quanto ao específico problema, que é isso que vocês me pediram para falar, da perseguição política pelo direito, ou do uso do direito para fins de perseguição política a adversários, né, adversários políticos, nos deparamos hoje com o grave caso do adiamento infindável, injustificável, inaceitável do HC, que deverá, né, dizer, né, definir a parcialidade e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos do ex-presidente Lula. Bom, nós sabemos e estamos ainda sob impacto das revelações da Operação Spoofing. Os dados, as informações ali complementam as anteriores da Vaza Jato, né? Mas essencialmente complementam um quadro de abusos gravíssimos ao processo penal e à Constituição que os advogados do ex-presidente Lula, os advogados técnicos, mas também toda a equipe que participa da defesa do ex-presidente, né, como também Luiz Eduardo nos noticiou, de que já haviam identificado. Hoje mesmo, né, há notícia de que a defesa técnica nem pretende usar as informações da Operação Spoofing, porque
abre aspas do Zanin, né? Nossa avaliação nesse momento é que já existe prova mais do que suficiente nos autos para reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e que o julgamento, que foi iniciado em 2018, deveria ser retomado o mais breve possível, sem a necessidade de novas discussões. Porque o julgamento de ontem, vocês viram, já aponta para uma interminável discussão, né, seguramente interminável mesmo, né, sobre a validade ou não daquelas mensagens dos hackers. Então, lembramos que já esses advogados, Cristiano e Valesca, já intuíam algo estranho nos ritos processuais contra o seu cliente, contra eles próprios como advogados, né, nos episódios completamente anômalos a qualquer padrão de legalidade, distante de qualquer legislação que nós tenhamos, que representa, então, uma verdadeira guerra jurídica contra o Lula, para que não pudesse disputar as eleições de 2018. Mas vocês sabem, meus amigos, que nós sabemos que os alvos dessa guerra não se limita a Lula, não se limita ao Brasil, tampouco se limita a uma perseguição seletiva de líderes e partidos. A guerra jurídica, como tem sido estudada, se mostra estrategicamente ampla, flexível em cada contexto que é empreendida e capaz de objetivos, de interesses estratégicos na América Latina e no mundo. No Brasil, os impactos do desmonte, do desinvestimento da Lava Jato começam a ser dimensionados por institutos como o DIEESE. Eu tive acesso a poucos números, tá? Vou dar um spoiler aqui. Os números são espantosos. Em poucos anos, os efeitos atingiram mais de 3 milhões de empregos na área da construção civil e do setor de energia. Retração de 2,6% do PIB. E aí eu nem vou continuar, porque eles ainda estão com data prevista para a publicação desse estudo, né, que será divulgado pelo Instituto Lula, pela Fundação Perseu Abramo, outros centros de pesquisa com vocação de defesa nacional. Então, mas é muito grave o que foi feito com o Brasil. É por isso que defendemos que os dados da spoofing, naquilo que tem de interesse público, devam ser tornados públicos. Devem ser de amplo conhecimento geral, porque envolvem uma trama jurídica, uma farsa, uma armadilha para destruir a soberania brasileira. A ABJD pediu que seja assim, a OAB também pediu acesso à informação pelo respeito da prevalência do interesse público, eu diria até sobre os corporativos do Ministério Público. Quanto ao julgamento do HC e à restituição dos direitos políticos, nós sabemos que a saída está dada, que Sérgio Moro será considerado parcial e a consequência lógica é a nulidade desse processo, com a consequência também lógica da nulidade de todos os atos desse juiz. Então aí fica a dúvida quanto aos processos do sítio de Atibaia. Também serão nulos, né? Obviamente, porque foi o Moro que instruiu o processo. A estratégia jurídica de perseguição estava em todos os processos. Os advogados pedirão a extensão, sabemos que a juíza que sentenciou foi a Gabriela Hart, né? Agora, esta extensão, processualmente falando, pode apresentar alguma dificuldade. As teses, fundamentações as mais cautelosas pelos ministros do Supremo poderão ser aventadas. E o Supremo pode dizer que, embora seja o mesmo juiz, que embora os fatos sejam os mesmos, que a produção da prova de nulidade até certo ponto possa ser aproveitada de outro caso, mas vão dizer, eventualmente, que não dá para fazer a extensão do caso do triplex para o caso do sítio. E então os advogados terão que atuar de modo específico para o caso do sítio, e nós estamos considerando que tem sido essa a manobra da vez para evitar que Lula tenha seus direitos políticos plenamente recuperados, para poder realizar o sonho de Greenhalgh, para poder disputar as eleições e vencer em 2022. Isso tudo que eu disse seguramente não traz a novidade para a maioria de vocês que está antenado com os processos, né? De qualquer forma, nós seguiremos mobilizados, reagiremos a mais esta manobra, que poderá vir pelas mãos do Supremo e que todo caso nós temos que reconhecer que Lula foi um herói nesse processo. Eu me emocionei com o relato do Greenhalgh, que pude também ter a oportunidade de visitá-lo com o Chico. Nós fomos aí, né, a Curitiba e vimos o sacrifício dele, 580 dias de sua vida, né? Ele nunca aceitou sair do país, ele nunca deixou de lutar, ele nunca baixou a cabeça, ele hoje correu 6 quilômetros, amanhã vai correr 9, ele está saudável, né? E por conta dessa altitude altiva, que é própria da classe trabalhadora que não participa de farsas,
que também devemos ter consciência de que estamos ajudando a revelar a maior operação de combate aos interesses nacionais que esse país já viveu. Muito obrigada, feliz aniversário ao nosso partido, um abraço a vocês. Participação esclarecedora. Nós estamos apresentando o debate sobre a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula como parte integrante das comemorações do aniversário do PT. Eu queria passar a palavra para Wagner Freitas, ex-presidente nacional da CUT, atualmente vice-presidente, que vai falar conosco sobre a importância da mobilização social para a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. Fique à vontade, Wagner. Bem-vindo. Bom, Márcio, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, bom dividir essa mesa com você, Greenhalgh, meu amigo, meu parceiro, companheiro, meu advogado, também. Muito obrigado por tudo, Luiz Eduardo Greenhalgh, de sempre, a Carol, companheira, né, participando nessa mesa, a todos e todos. Viva o PT, os 41 anos do maior partido de esquerda do mundo, a mais bonita construção que a classe operária, né, já edificou ao longo da existência da classe operária. E viva o Lula. Eu hoje vim aqui falar das mobilizações sociais, sindicais, pela inocência do presidente Lula. Mas eu queria, antes, falar um pouco do que é o presidente Lula. O que é o Lula? E por que o Lula está condenado, foi preso? Por que isso acontece? É porque o Lula é, sem dúvida nenhuma, a maior liderança já surgida, Greenhalgh, na classe operária no mundo. O Lula, ele já disse isso, eu faço questão de repetir isso. Existem milhões de Lulas pelo mundo afora. E é por isso que não conseguem calar o Lula. Porque tem milhões de Lulas, homens, mulheres, no mundo afora, trabalhadores, juventude, estudantes. O Lula significa uma ideologia, um pensamento, um sentimento, uma identidade. O Lula é muito mais do que talvez ele mesmo imagine que seja. Por isso, quando se fala aqui, a Carol emocionada, o Eduardo emocionado, o Márcio emocionado, eu fui visitá-lo, tomar bronca e pegar tarefa, né? Porque era essa a tarefa, o que se fazia quando ia visitar o Lula, né? As pessoas ficavam todo mundo querendo visitar o Lula, né? E eu também. Mas eu fui lá umas 2, 3 vezes para tomar bronca e pegar tarefa, Márcio. Você também, né? E o Greenhalgh também, provavelmente, além de vê-lo, né? Então, o Lula é uma ideologia. O Lula está presente no coração das pessoas. E é por isso que tentam combatê-lo, essa elite dominante, branca, e com respeito a todos os brancos, né? Mas essa elite branca, machista, sexista, elite econômica preconceituosa, ela vê no Lula, ela identifica no Lula a sua maior resistência. É na cara do Lula, naquela cara escarrada do Lula, que eles veem a resistência que o povo tem contra a opressão, contra a dominação. E é por isso que ele é tão combatido. Essa operação Lava Jato, Vaza Jato, que a Carol Proner falou agora, que o DIEESE vai divulgar, um estudo, Márcio, que fala do crime enorme que essa operação cometeu contra o Brasil, contra o Lula, principalmente, contra o PT, fundamentalmente, mas principalmente contra o Brasil, onde quebrou várias cadeias econômicas que eram de interesse dos Estados Unidos, da economia norte-americana, porque o Brasil com Lula e com Dilma deixou de ser mais um para ser um grande disputador na economia mundial. O Brasil entrou para o G20, o Brasil entrou para o G7, se transformou em uma das maiores economias do mundo e tinha, Luiz Eduardo Greenhalgh, empresas brasileiras, públicas e privadas, que concorriam em primeiro nível com as empresas internacionais, fundamentalmente na área de petróleo, gás, construção, que foi por isso que eles inventaram
essa Operação Lava Jato, que tinha dois grandes objetivos. Um, acabar com o Lula e com o PT. Mas isso não dá porque você não acaba com o sentimento, você não acaba com o coração. E era acabar com esse protagonismo que o Brasil desenvolveu na economia no mundo, onde o Brasil, liderado por Lula, estava disputando os espaços comerciais no mundo. E eles não tiveram a menor... Não se fizeram de rogados. Arrebentaram uma cadeia com várias empresas e ceifaram vários empregos de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras, e arrebentaram empresas. Eu quero dizer para vocês que eu sou sindicalista, oriundo do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E eu sei o quanto há de corrupção no Brasil. E eu sei o quanto há de corrupção no empresariado, na iniciativa privada brasileira, e eu não estou generalizando. Então é obviamente que se existem corruptos, fundamentalmente eles têm que ser culpados. Que não é o Lula e não é o PT. Mas o que foi feito no Brasil não foi culpar pessoas, foi arrebentar as empresas. Grandes cadeias econômicas foram destruídas e acabar com os empregos. E nós vamos, o Diese fez esse trabalho e agora vai se proceder à divulgação para a gente dizer claramente para o povo brasileiro, para o trabalhador brasileiro, que a inocência do Lula não é uma questão só importante para ele, para os filhos deles, para o PT. A inocência do Lula é para refazer uma parte da história brasileira que foi tirada de nós. O Lula é inocente e ele deve ser candidato a presidente da República por direito dele. Inclusive porque ele deixou de ser eleito presidente da República e por conta disso criou-se essa aberração que nós temos hoje, chamado Jair Bolsonaro, que é produto das elites brasileiras. E que agora eles não sabem o que fazer com o Bolsonaro, mas é produto das elites brasileiras, é produto da Globo, é produto daqueles que trabalharam para a ideia da não política, né, de criminalizar a política, de criminalizar os políticos de bem, porque os de mal têm que ser criminalizados mesmo. Mas quem faz política era para quê? Para dizer para o trabalhador e trabalhadora brasileira que o seu lugar não é fazendo política, disputando espaços na política, o seu lugar é só para ficar vendendo o seu trabalho barato, sua mão de obra barata, para meia dúzia de empresários no Brasil. E o Lula provou que se não é verdade, não precisa ser assim. Que nós somos operário, pobre, mas nós somos igual aos ricos, aos brancos, aos dominantes. E o Lula representou isso. E essa Operação Lava Jato tinha interesse nisso. Nunca teve o menor interesse de passar a limpo o Brasil para discutir as suas questões referentes à corrupção. Nunca foi isso, pelo contrário. Se utilizaram de práticas corruptoras. Se utilizaram de práticas ilegais para prender o presidente Lula, para torná-lo inelegível e para tentar apagar o Lula da imagem do povo brasileiro. Eles não conseguem fazer isso. Então, o que nós estamos fazendo desde lá? Desde lá, o que nós estamos fazendo é lutar contra isso. É dizer que é mentira o que foi construído na Operação Vaza Jato, Lava Jato, desse o nome que quer que seja dado. Que o Moro mentiu, Dallagnol mentiu, e tem que ser punidos pelo que eles fizeram com o Estado de Direito do Brasil e com os trabalhadores do Brasil. E nossa luta é essa. Cada campanha salarial que se faz num sindicato para ter melhores condições de trabalho tem que estar escrito junto com isso: Lula é inocente. Lula é livre. Agora, na campanha Fora Bolsonaro e na campanha pelo pagamento do auxílio emergencial e pela campanha de vacinação para todos, junto com isso tem que estar Lula é inocente. Uma coisa está atrelada à outra. Nós não vamos recontar a história do Brasil se não reparar essa injustiça extraordinária, que não é só com Lula, é comigo, é com você que está me ouvindo, que a trabalhadora é oprimida nesse Brasil. E que, não vamos esquecer, eles precisam derrotar a imagem de Lula, porque Lula é internacional.
Depois de Lula eleito presidente da República no Brasil, você teve uma extensão da democracia, da participação do povo operário no governo de vários países da América Latina e do mundo. E eles fizeram uma ofensiva, inclusive, Luiz Eduardo, contra estes também. Porque percebeu-se que Lula representava, é isso que eu disse no início da minha fala. Nós não nascemos só para cumprir ordem, nós não nascemos só para ficar na senzala. A senzala para nós não existe, nós temos que estar na casa grande. E o Lula fez isso. E o Lula fez uma outra coisa importantíssima que eles não conseguem resolver. O Lula demonstrou que nós, trabalhadores, temos competência para governar. Temos competência para fazer melhor que eles. O Lula apresentou soluções para o Brasil e as soluções apresentadas no Brasil foram estendidas ao mundo que eles não conseguiram dar. Realizações que eles não conseguiram fazer e olha lá, é dentro da ideia de, mesmo no regime capitalista, é possível você ter desenvolvimento econômico, tirar pessoas da miséria, incluir o povo na economia como o Lula fez e transformar o povo em ativo econômico, né? E essas iniciativas que nós estamos tomando. Agora, no próximo dia 21 de fevereiro, Márcio, vamos ter mais uma grande atividade de carreatas no Brasil inteiro, construído pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, pelos fóruns das centrais, pelo Fora Bolsonaro, pela vacinação para todos, a volta do auxílio emergencial, que, diga-se de passagem, Bolsonaro nunca quis pagar, foram os partidos da esquerda, os partidos de oposição às centrais sindicais que conseguiram, e pela restituição imediata dos direitos do Lula. Não adianta vocês acharem que nós vamos esquecer isso, porque isso é recontar a nossa história. Lula inocente é o trabalhador brasileiro de cabeça erguida. Outra coisa que eles tentaram fazer com essa questão de criminalizar o Lula é tentar baixar a cabeça do trabalhador, baixar a cabeça do pobre. Dizer, olha, tá vendo só o que vocês são? Porque eles sabem que Lula representa o pobre. Eles sabem que Lula representa o trabalho e o trabalhador. Então, quando eles querem desmascarar o Lula, dizer que o Lula é ladrão, é exatamente para tentar nos colocar no lugar que eles acham que nós temos. Lula não é ladrão. Lula é a maior liderança que já surgiu no Brasil. E todo mundo sabe disso. Além de Lula não ser ladrão, o papel do trabalhador, do povo brasileiro, não é ser de segundo nível. Nós não aceitamos cidadão de primeiro, segundo e terceiro nível, nem no Brasil, nem no mundo. Para isso que nós criamos esse partido político, que faz 41 anos hoje, e que é uma coisa inexplicável, Luiz Eduardo Grijaldi. Não há nenhuma estrutura no mundo capaz de resistir tanto o atentado que a direita faz, que a burguesia faz contra ele, do que o PT. Desde que foi fundado o PT até hoje, tenta-se destruir o PT. E o PT é mais forte que isso. Passa ano, entra ano, agora acaba o PT. Na eleição passada não era para ter acabado o PT, Márcio. Nós não permitimos de novo que acabasse o PT, mas era para ter acabado o PT. Foi decretado o fim do PT, agora acabou, não vai ter eleição nenhuma. O Lula foi desmascarado, não sei o que lá, pois está aí. A Globo até hoje não consegue falar o que o PT foi muito bem sucedido na eleição passada. A Globo teve a disfarçatez de falar, eu vou falar da Globo porque eu acho que tem a ver com esse processo de perseguição, de que dizem que teve uma década de restituição do social no Brasil, onde o Brasil tinha um melhor posicionamento no mundo. Coloca-se matérias no Fantástico, no Jornal Nacional, e não fala que foi no governo do PT. Foi no governo do presidente Lula, foi no governo da presidenta Dilma. Foi lá que houve a recuperação da educação, a recuperação da saúde, o fortalecimento do SUS, que todos queriam privatizar, e agora todo mundo vai para a televisão com camisa do SUS, dizendo que são defensores do SUS. São uma ova, queriam privatizá-lo, entregaram a iniciativa privada, e o Lula não permitiu, os trabalhadores da saúde não permitiu, os sindicatos não permitiram. Como querem privatizar a educação, todos os setores de serviços públicos, que nós sempre dissemos que são essenciais para o Brasil. O Brasil precisa de serviço público e servidor público respeitado, bem remunerado e com trabalho. E o Lula sempre, sempre, sempre foi a expressão dessa nossa vontade. Então o Lula é um sentimento, Lula é uma identidade, Lula é maior do que ele mesmo.
Por isso que todos os movimentos que nós estamos fazendo, dos movimentos sociais do Brasil, sindical e no mundo inteiro, é pela inocência do Lula. Porque a inocência do Lula, mais do que para ele ser candidato a presidente da República, claro que ele é o nosso candidato a presidente da República e nós o faremos candidato e presidente. Subir aquela rampa, Grijaldi, tem mais simbologia do que assumir o poder de novo como presidente da República. Tem a simbologia de a nossa cara, a nossa identidade que eles tentaram passar por cima, que eles tentaram ofender, que eles tentaram dizer que nós somos ladrões, que nós somos incompetentes e não podemos estar no comando do Brasil, não podemos estar nos comandos das empresas, não podemos estar no topo da sociedade, e nós podemos sim. E a cara disso é o Lula, a simbologia disso é o Lula. Portanto, nós vamos sim lutar muito para o Lula ser inocente e para a gente voltar a colocar esse país nos trilhos. E o único jeito de colocar o Brasil no trilho é respeitando o pobre, respeitando a classe trabalhadora, vendo que a classe trabalhadora é ativo econômico. O auxílio emergencial foi que permitiu que o Brasil não tivesse quebrado nessa pandemia desse genocida, desse assassino Bolsonaro. E o Lula sempre disse isso. Vamos para acabar, está acabando o meu tempo, é a consagração do Bolsa Família, Márcio, que disseram que o Bolsa Família era para alimentar vagabundo, que o Bolsa Família era para o cidadão não trabalhar, e agora eles sabem que tem que ter um auxílio emergencial, que o Bolsa Família era mais ou menos que isso, garantir uma renda básica para que o trabalhador e o pobre seja incluído na economia, e ele faz girar a economia quando você acrescenta recurso nele. Então, mais do que um projeto social, é um projeto econômico que Lula fazia. E agora o auxílio emergencial significa isso. Coroa aquela proposta lá de trás do Bolsa Família, que não era para dar esmola, era para incluir na economia, era uma medida econômica de recuperação da economia brasileira e tem que ser feito agora, não tenho dúvida nenhuma. Então, dia 21, temos uma agenda super importante, que é as nossas carreatas, e agora tem que ser carreata, porque nós temos isolamento social, nós somos pelo isolamento social, contrariamente a esse assassino chamado Jair Bolsonaro, que coloca em risco a vida da população toda, principalmente a nossa, de quem trabalha. E no momento que nós tivermos condição de ter debelado a pandemia, que a vacinação tenha sido um direito garantido de todo mundo, e a imunização também, nós vamos de novo voltar às ruas fisicamente, presencialmente, para eleger o Lula e botar esses canalhas que construíram a Lava Jato no seu devido lugar e botar esse Bolsonaro no seu devido lugar. Viva o Lula, viva a classe operária brasileira e viva os 41 anos do PT. Obrigado, Wagner Freitas. Vocês estão acompanhando o debate sobre a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula como parte integrante das comemorações dos 41 anos do Partido dos Trabalhadores. Nós concluímos essa primeira etapa do nosso debate e vamos agora para as considerações finais. Eu queria passar a palavra a Luiz Eduardo e quero chamar vocês para esse último bloco com a frase que Mário Lago, em 1989, falou para o Brasil, dizendo assim: por mais que tentem o Lula, por mais que tentem matar o Lula, ele, como o vento, corre e vai continuar correndo no Brasil. Então, Luiz Eduardo, por gentileza, suas considerações finais. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Foi uma satisfação participar dessa mesa redonda aqui, com Wagner, com João Pedro, com a Carol, e sob a sua direção, Márcio. E dizer isso, eu quero encerrar pegando um pouco um gancho do que o meu companheiro Wagner acabou de dizer. Nós temos a obrigação de demonstrar a inocência do Lula. O Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de reconhecer a suspeição do juiz Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal tem a obrigação constitucional de dizer que os processos
a que foi submetido o nosso companheiro Lula são processos ilegais, as provas são ilícitas, a forma foi persecutória, o juiz se confundiu com a acusação, o juiz orientou a acusação, a polícia tinha os documentos, o Ministério Público tinha os documentos, o juiz tinha os documentos e a defesa não tinha, a defesa do presidente Lula não tinha acesso a esses documentos. As delações, muitos casos de delações premiadas, cujo prêmio era falar da Dilma e falar do Lula. Eu tenho casos, sei de pessoas que queriam fazer delação, fizeram o roteiro da sua delação e o Ministério Público e a Força Tarefa disse, não, isso aqui a gente já sabe, isso aqui não interessa, a gente quer coisa do Lula. Você tem coisa do Lula? Você tem coisa da Dilma? É isso que eles fizeram. Não é assim que se faz o devido processo legal. Não foi assim, não é para isso que a gente lutou tanto contra a ditadura militar. Não foi para isso que a gente fez a redemocracia no país. Não é para isso que a gente quer liberdade, paz e justiça. A Lava Jato não foi justa, a Lava Jato não foi legal, a Lava Jato foi um instrumento de perseguição política, em especial contra o PT e em especial contra o presidente Lula. Mas nós vamos desagravar a história, nós vamos desagravar o Lula, pessoa física e pessoa jurídica, nós vamos desagravar o PT, nós vamos mostrar o que aconteceu de fato neste caso. E por último quero dizer que mesmo o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a suspeição, devolvendo os direitos políticos ao Lula, ele querendo ser ou não ser candidato, não importa. A história da Lava Jato ainda precisa ser mais aprofundada. A gente tem que saber tudo que estava por detrás, os interesses econômicos, os interesses americanos, né? As informações ilegais que foram entre o Ministério Público da Suíça, o Ministério Público do Brasil, a Força Tarefa, o Departamento de Justiça americano, tudo isso foi ingerência feita contra nós e quem pagou o pato foi o presidente Lula. Mas nós estamos firmes nesses 41 anos do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos manter o partido e vamos manter o Lula livre para que ele volte de novo àquela rampa. Muito obrigado. Obrigado, Leg. Obrigado, Leg. Agora é com você, Carol. Bom, vamos lá. Espero que estejam me ouvindo. Essas comunicações à distância sempre assustam um pouco, mas quero também concluir da mesma forma que o Leg. Quanto à Lava Jato, em primeiro lugar, parece até que no Senado já há uma proposta, né, de reunir assinaturas para a instalação de uma CPI. Esse seria um bom caminho, um caminho que convoca o Poder Legislativo a cumprir o seu papel, no sentido de voltar a ter uma ingerência sobre o que realmente aconteceu naqueles acordos ilegais que contaram com o comportamento de corrupção funcional, eu diria, desse juiz e desses procuradores. O Legislativo pode fazer uma grande investigação, tem o poder de convocar, no caso da instalação de uma CPI, e pode, através das informações dos hackers, utilizando como, por exemplo, formas de interrogatório para descobrir se aquilo que está nos diálogos realmente aconteceu. Então a CPI seria uma boa saída para revelar a verdade sobre aqueles comportamentos. Nós sabemos que tinha coisas anteriores que são terríveis, como alguns procuradores, na época até o Procurador-Geral da República, há notícias de que ele teria ido aos Estados Unidos com documentos da Petrobras. Se isso é verdade, nós precisamos saber, isso é do interesse público. Nós não podemos mais ter aqui no Brasil um modo de combater a corrupção que permita novas operações, novas forças-tarefa com tanto poder. Não pode sair a Força-Tarefa de Curitiba e instalar outro órgão centralizado no Ministério Público com poderes parecidos. Isso tem que ter um controle democrático, um controle soberano, sobretudo. Por isso é que há competências que são próprias do Poder Executivo e do Poder Legislativo quando onera o patrimônio nacional. Então isso é uma tarefa para qualquer partido, não só para o Partido dos Trabalhadores. E com relação ao Lula, eu concordo com o Wagner, a avaliação dele, e com o Márcio, a liberdade do Lula
tem que ser associada a direitos para todos, a comida na mesa, a trabalho, a vida digna, né? A voltar a ter esperança no futuro. Hoje a gente pergunta para as pessoas estão desanimadas, não sabem para onde ir, e a gente sabe que a desesperança gera, né, caldo de cultivo do autoritarismo, do ódio, de tudo que nós não defendemos, do oposto de todos os valores do Partido dos Trabalhadores. Então, eu não sei também, viu, Wagner, se o grito seria Lula inocente. Pelo menos o que nós queremos é que o judiciário estabeleça um justo processo. Lula inocente, eu tenho convicção que ele é, mas que o judiciário, se ele quiser continuar fazendo papel de... Perdão, um segundo que eu perdi aqui. Se o judiciário quiser continuar fazendo o papel de carcereiro de direitos, né, vai ser terrível, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, nós pedimos, no mínimo, um julgamento justo, né, e que se cumpra, como mínimo até lá, a Constituição, né, e a presunção de inocência, para que ele não volte a ter seus direitos ameaçados, nem os direitos políticos, e, portanto, que sejam restituídos os direitos políticos de Lula e que ele possa, se desejar, se for do interesse do Partido dos Trabalhadores, ser uma opção para a participação política em 2022. Porque até agora o que nós estamos vendo, e está todo mundo percebendo, e é bom que o Supremo Tribunal Federal saiba disso, que nós vamos perceber se eles inventarem uma nova tese, uma tese que atrase ainda mais a condição de liberdade política deste líder que já há tanto tempo padece, né? E todos nós, como dito pelo Márcio, como dito pelo Wagner e por vocês todos, da nossa própria liberdade de escolha política. Muito obrigada. Foi um prazer ter participado, uma honra. Vencedora fala sua, foi muito bom, muito obrigado. Eu quero passar agora a palavra para Wagner Freitas para as suas considerações finais. Olha, Márcio, a restituição dos direitos políticos do Lula significa, acima de tudo, a restituição do nosso direito a ter aposentadoria, que foi tirado da gente durante esse período. É restituição dos nossos direitos trabalhistas, que foram tirados da gente durante esse período. É a restituição do nosso direito à saúde e o direito à vida, que foi nos tirado. Concomitantemente à retirada dos direitos políticos do Lula, todos esses direitos foram tirados do povo, do trabalhador brasileiro. É por isso que você tem que associar, trabalhador, a retomada dos seus direitos com a retomada do direito político do Lula e a inocência do Lula. É uma luta única e é por isso que ela é forte, que ela é importante e que ela será vitoriosa. Não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, Wagner. Eu quero finalizar esse debate agradecendo aos palestrantes aqui que honrou e qualificou um tema de tamanha relevância para o país. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse debate inteiro. Quero lhe pedir que fique atento à programação do Comitê Nacional Lula Livre durante todo esse ano de 2021, que participe das mobilizações para que possa estabelecer justiça no nosso país e restabelecer os direitos políticos do presidente Lula. Eu queria finalizar desejando vida longa e próspera ao PT. 10 de fevereiro é um marco na história dos trabalhadores e trabalhadoras. O PT completa 41 anos de vida, de luta, resistência e amor à nossa gente. Uma nova primavera de sonhos floresce nesta data e brota flores de esperança e fé. Ser PT é viver e sentir na carne e no coração a dor do outro, a necessidade de socializar o bem comum e ser feliz com o bem-estar da população. O PT é o principal instrumento de luta da classe trabalhadora. É a ferramenta fundamental na marcha para mudar a vida das pessoas para melhor. O PT é o rio que abarca diversas correntes em direção ao mar da justiça social. Ser PT é ter compromisso inquebrantável com a democracia.
é cultivar o valor universal da liberdade, é ter compromisso em chegar o pão para quem tem fome, é defender a vida nas suas variadas formas. Com você, PT, e o povo, um outro Brasil é possível. Parabéns, PT, e feliz aniversário. Muito obrigado a todos.